Então, olha só, vamos pensar o seguinte, digamos que eu tenho uma função, essa curva preta aqui é uma função, e eu passo uma reta entre dois pontos dessa função, no ponto P e no ponto Q. Então vai acontecer uma série de coisas que acontecem quando a gente passa uma reta entre dois pontos. Por exemplo, a gente pode gerar um triângulo, né? Um triângulo onde esse segmento de reta entre os pontos PQ são a hipotenusa. E daí esse cara aqui é o ΔY, esse cara aqui é o ΔX, né? Ou seja, variação da vertical, variação da horizontal. Tens um ângulo também associado à inclinação da reta com o eixo horizontal. E tu tens também, né, o que poderia ser a distância entre o ponto P e o ponto Q, né? A gente pode pensar tanto na distância vertical ΔY quanto na distância horizontal ΔX, que vai ser a diferença desses valores. Beleza? Quando a gente está lá no ensino médio, quando a gente está lá no ensino médio, o que que acontece? A tiazinha lá do ensino médio ensina para a gente como encontrar o coeficiente angular da reta, que é um valor associado à inclinação da reta. É super importante aqui no cálculo 1 e na engenharia e na física para você entender como funcionam as variações daquilo que tu estás estudando. Beleza? Então, isso aqui é mega importante, isso aqui não é nada aleatório. Então, o coeficiente angular é simplesmente o valor do ΔY dividido por ΔX. Beleza? Ela ensina Uhum. isso lá pra gente nas primeiras aulinhas de matemática no ensino médio. Aqui a gente está deixando um pouco mais visual o fato de que esses ΔY e ΔX estão associados diretamente com as coordenadas do ponto PQ, por meio desse formato aqui, beleza? Agora imagina que você está pegando essa reta e, na verdade, você está aproximando o ponto Q do ponto P, né? O que que vai acontecer com a reta? A reta vai mudar a sua inclinação aqui, ó. O ponto Q está aqui, depois ele está aqui, depois ele está aqui, depois ele está aqui. Ah, você percebe que a reta está mudando a inclinação dela. Até um momento que o ponto Q está infinitesimalmente perto do ponto P. Eles estão coladinhos, né? Ou seja, o limite da distância entre o ponto Q e o ponto P tende a zero. Então, fica atento a isso aqui, né, meu velho? Porque a derivada, que é aquilo que você me trouxe ali, nada mais é que um limite. Um limite que de uma reta dentro da tua função, onde tu aproxima dois pontos, né, e tende a distância desses dois pontos a zero. Né? Então, aquilo que você está fazendo está na prática, visualmente acontecendo aqui na sua frente, beleza? Então, o que que muda dessa reta aqui, a original do livro, para essa nova aqui? Muda o coeficiente angular. Né? Vai mudar o coeficiente angular. Justamente esse M aqui que a gente estava fazendo ΔY por ΔX. Agora, o especial é que o ponto Q está se aproximando do ponto P, né? O que na prática faz ser aquela mesma equação que eu tinha te mostrado agora há pouco, mas deixando explícito isso, né? Que por exemplo, o x1 está se aproximando do x0, né? Olha só, né? O x1 é a coordenada x do ponto Q. Quando o ponto Q está juntinho aqui do ponto P e forma essa reta tangente, tangente porque passa na tangência da função, passa num pontinho só da função preta aqui, da função fx. É porque esse x1 está infinitesimalmente perto do x0. Entendeu a ideia? Uhum. Tá. Então é o que ele está escrevendo aqui, né? Muito bem. Agora, esse jeito é meio tosco de escrever ainda, porque a gente pode escrever de um jeito mais intuitivo, que é o seguinte: se eu parar para pensar, quem que é x1, né? x1, o valor de x1, ele é o x0 mais essa distância ΔX. Isso aqui fica explícito aqui, né? O x1 é o valor do x0 mais essa distância ΔX, certo? Uhum. É. Então, muito bem. Então, em vez de escrever x1 aqui, eu vou escrever quem é o x1, que é simplesmente x0 mais ΔX, certo? X1 é x0 mais ΔX, foi o que você me falou agora há pouco. Esse cara é esse mais esse. Então, eu estou substituindo aqui o que o teu professor chamou de H, estou chamando de ΔX, porque faz mais sentido quando a gente olha para aquele desenho, certo? Uhum.
E aqui embaixo, quando eu faço a mesma substituição do x1 ser x0 mais delta x, corto o x0 com menos x0, vai sobrar só o delta x. Então agora é uma conta que faz muito mais sentido, né? Aquele h que você me trouxe nada mais é que, veja só, a distância. A distância entre as coordenadas x dos pontinhos, ok? Então é isso, velho. Essa é a interpretação matemática daquele h. Daí a coisa começa a funcionar melhor, né? Agora vamos ver aquilo que você enviou. Quer que eu resolva essa conta aqui que tu enviou? Deixa eu ver qual Esse conta. exemplo aí que tu enviou, eu posso mostrar o passo a passo aqui, mas eu posso fazer um melhor. Na verdade, cara, eu vou fazer um e já vou te pedir para fazer, tá bom? Essa daí foi mais uma confusão que eu tive, que eu ouvi, acho que tivesse uma constante associada ali, mas não tinha. A que eu gostaria que tu resolvesse, pelo menos só mostrasse uma parte dela, é a outra que eu mandei foto. Ah, 13 é muito fácil, cara. Então, Ah, eu resolvi ela, só que quando eu fui olhar a resposta, tipo, o cara desenvolvia e colocava o menos 0,4, e eu não entendi de onde veio aquilo. bem, essa aqui, se o teu prof deixou você fazer a derivada do jeito normal, eu sei que você sabe derivar. A gente já fez muitas derivadas na aula, né? Uhum. Então, se você fizer a derivada aqui, dessa função, você vai ter o dy dt, que você está derivando 10 em menos t, 9,8t. exato, 10, 10 menos 4,9 vezes 2t, né? Porque cai o 2 para frente, né? E agora você vai jogar t igual a 2. Acabou, porque isso aqui é igual a velocidade, né? Então vai ficar 10 menos 4,9 vezes 2 vezes 2, certo? Então isso vai dar basicamente 5 vezes 2, 10, 20, menos 10, 10 menos 20 vai ficar menos 10 metros por segundo, praticamente menos 10. Claro, tem um arredondamento aí, porque eu arredondei isso aqui para 5, né? Daí ficaria menos 9,6, que é o resultado É, correto. Só que, tipo, quando o cara foi resolver, deixa eu te mandar uma print. Ou responde aí, usa esse site aqui que ele faz. responde aí é maravilhoso, mas a resposta é isso que você obteve, tá? Deixa eu Eu mandar. tenho certeza que você está certo, se você chegou no mesmo que eu. Não, eu cheguei, só que, tipo, eu fui tentar fazer pela definição, para tentar, tipo, estudar um Ah, pouco tu quer melhor. fazer pela definição, tá bom. Só que aí esse menos 0,4 que eu não entendi de onde o maluco tirou. Tá, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso urgentemente no banheiro. Então, Na volta eu faço isso aí pra ti e explico passo a passo, beleza? beleza. Por hora, tenta dar uma olhada no que ele fez ali pra ver se a viagem não foi tua. Já Uhum. volto.
Voltei, muito bem. Vejamos o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a Consegui gente resolver. pegue. Ah, você percebeu o seu erro? Percebi. É porque ele tinha meio que soltado o menos 0,4, mas tipo, fazendo do jeito que eu faço, eu entendi direitinho. Entendi. É só o F de 2 que fica ali, que ele considera o tempo de 2. Sim, sim, sim. Daí tu substitui no 10t menos 4,9t quadrado, daí sobra o 0,4 daquele 9,6. Daí depois tu faz o F de 2 mais H, aí tu vai tipo, subtrair um pelo outro, vai cortar o 0,4 com 0,4, tu vai fatorar, não, tu vai pôr em evidência o H, vai cortar o H de cima com o H de baixo, que no caso tu chama de ΔX, e como o limite de H tende a zero, o menos 4,9H vai tender a zero e fica só o menos 9,6. Exatamente. Muito bem. É easy, né? Quando a gente entende o que tá rolando, sai Uhum. fácil. Muito bem, então tá aí, né? Derivada pela definição, você já sabe fazer, então. É o que você tá querendo me dizer, né? Aí eu tava olhando aqui, tipo, que tem uma lista da seção 2.7 até 3.4. Acho que, tipo, a 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, boa parte dela é questão de regra da cadeia, regra do tom, regra do quociente. Isso que é uma questão mais tipo, de ficar prática, de ficar fazendo realmente. Mas uma coisa que eu tenho bastante dificuldade e que nessa prova vai cair é gráfico, tanto de criar quanto de interpretar. Interpretação de gráfico. Né? Tenho bastante dificuldade de ver e entender. Tá, tu tem algum exemplo de onde isso ocorre? Porque a interpretação de gráfico é bem vasto, né? Uhum. Você está mais no conceito de derivada pela definição, ou de derivada mesmo? Peguei um Fala aí. exemplo aqui que é inicial, eu também já não consegui enxergar muito bem a resposta. Tipo assim. É porque normalmente tipo, eu tento focar no que eu consigo entender, daí eu faço as questões mais práticas, mas aqui normalmente sempre me fode é gráfico. Eu fico meio que ignorando um pouco. Aham. Porra, sumiu o negócio. Uma pergunta, Joinville é muito quente? Tá vendo a gente falando sobre a cidade falando que é insuportavelmente quente aí.
Ah, sim, aqui é muito, muito quente. Não tem vento que nem Floripa. Apesar de ser zona, apesar de ser sul do Brasil, aqui é mais quente que o Nordeste, cara. Já me comentaram isso. Tem nordestino que vai para ir pro Vale do Itajaí e fala que é mais quente que o Nordeste. Sim, sim. Aqui é muito úmido. Aqui é uma panela também, ficar entre serras. Daí eu acho que aquece assim. É Mas tipo uma panela. a cidade em si, tu gosta? Acho que vale a pena morar aí. Ah, eu gosto, cara, mas já foi melhor já. Hoje em dia tem muito morador de rua, tem muito crime também. Floripa tá parecido. Floripa sempre foi meio zoado, É que mas começaram a Joinville tá importar ficando morador de assim rua já. recentemente. Oi? Começaram a importar morador de rua recentemente. Ah, sim, sim, isso aqui tá feio em Santa Catarina. Tá muito morador de rua agora. Não era assim uns 4 anos atrás, hein? Era essa coisa nova. Muito bem. Ah, use os gráficos dados para estimar o valor de cada derivada. Muito bem. O que é derivada, né? Derivada, num ponto, é a taxa de variação, que, como eu te mostrei naquela primeira explicação que eu dei, tem a ver com o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Então, por exemplo, onde está o ponto menos 3? Vamos procurá-lo. X igual a menos 3, né? Aqui é o zero, aqui é o um, menos 2, menos 3, certo? Uhum. O 2 eu acho que seria zero, já que tipo, ele tá no. Ele tá numa reta. O 2, É, o menos 2 e o 2. bem, Já que. quando a gente vai chegar lá, vamos Uhum. tentar entender este menos 3 primeiro. Aqui está o ponto. E aqui vai estar a reta tangente. Pelo menos mais ou menos assim, certo? Uhum. Claro, eu não sou um computador, eu não consigo fazer as coisas precisamente, também não me foi informado qual é o gráfico dessa função, mas isso aqui é uma boa aproximação da reta tangente a esta função no ponto menos 3. Então, agora, com essa reta tangente, e entendendo que o coeficiente angular da reta tangente é o valor da derivada no ponto, a única coisa que a gente precisa fazer para encontrar a resposta é encontrar o coeficiente angular dessa reta, ok? Isso não é difícil, porque para encontrar o coeficiente angular da reta, a gente já aprendeu lá na escola, lá no primeiro ano do ensino médio. Y igual a Pega dois x. pontos, né? Podemos pegar esses dois pontos e a gente pode encontrar o coeficiente angular fazendo delta y por delta x, exatamente. Então, vamos dizer que esse aqui é o ponto final e esse é o inicial. Então, qual que é a coordenada y desse ponto final aqui? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui é 0 para x, menos 3 para y. É 0 para x porque ele está justamente no eixo y, né? Então vai ficar menos 3, menos a coordenada y desse ponto aqui. 0, menos 1, menos 2. Ok? Então é menos 3 para x, menos 2 para y. E os valores de x final menos inicial também. 0 menos o valor inicial, que é menos 3. Esses menos vêm da fórmula. Esses menos vêm dos pontos. Cuidado com esses sinais, hein? Uhum. Vai ficar menos um terço. Então o valor é menos um terço. Pronto. Veja que eu não precisei nem saber quem é a função, a equação dela, né? E nem sei também quem é a equação da reta verde. A única coisa que eu precisei encontrar foi o coeficiente angular dela, que é justamente a derivada no ponto que eu estou estudando. Beleza? Uhum. Não precisei fazer limite também, porque o limite, ele era, se você parar para pensar, aquele limite, ele é utilizado quando nós sabemos a equação da curva. E aqui a gente não sabe a equação da curva. O que a gente sabe da teoria é que o coeficiente angular dessa reta é a derivada dessa curva no ponto de tangência. Beleza? Certo. Então tá bom. Agora você estava falando sobre o menos 2, sobre o menos 2 ser zero. Por que, que você acha que o menos 2 é zero? Com uma linha reta não tem variação. Uma linha horizontal, você quis dizer. Tudo aqui é reto, né? Essa É, sim. verde também é reta. Mas aqui é uma horizontal, uma reta Uma reta de horizontal. 180 graus. É, podemos dizer dessa forma. Então, sim, de fato, né, a inclinação dessa reta é zero.
Agora, em menos um. Bem, em menos um, eu recomendaria que você tentasse fazer tal, Hum, né? Pegue o ponto onde que tá x igual a menos um. X igual a menos um tá aqui. Pegue, faz uma retinha tangente, tenta pegar dois pontos interessantes, né? Inclina ela de uma forma que fique interessante para ti. Eu acho isso aqui bem interessante. E tenta encontrar os pontos, beleza? Mas ó, eu não posso inclinar para ti, porque isso aqui, querendo ou não, é meio migué. É meio migué, porque não tem como saber como é que vai ficar a inclinação exata, entendeu? Então, se tu pegar aí e conseguir fazer a tua inclinação, encontrar dois pontos interessantes, daí tu me manda a resposta da C, beleza? tá. Vou tentar aqui. Não tangenciaria toda a função ali do ponto menos um até o 1? Tangenciaria toda a função, você quer que tangencie um ponto só, né? Hum, tá. Se não daria inclinação igual a zero também, que nem deu no menos 2, né? Bem, não tem problema. Não, inclinação igual a zero é impossível, né? Não, tô falando, se fizesse isso, daria inclinação igual a zero. Ah, sim. Bem, mas assim, no meu desenho eu já percebi que a inclinação não é zero, né? É uma coisa assim. Como não é um ponto em específico, eu uso 0,5 como metade? Representa. Parece que está ali na metade, né? Exatamente. Então eu acho que seria legal você usar um decimal ali para representar. Ah, escolhi 2 pontos aqui. Não sei se tá certo, né?
Eu escolhi os pontos, o inicial como -1 e x menos 1 e y menos 1 meio. E no segundo ponto, o como x2 e y1. Parece bom. Daí deu -2,5 sobre 3. Isso parece péssimo. Como é que pode o teu coeficiente angular ter dado negativo se a tua reta é crescente? Tinha que ter dado positivo. Alguma coisa você errou nos sinais aí, cara. Que, Dê uma verificada aí nos seus sinais. é que o ponto inicial, o y, é -1 meio. E o final, o y é 1. Sim. -1 meio, -1. Como o não tem. Embaixo também vai dar negativo. Menos com menos dá mais, né? Deixa eu ver. Acho que eu troquei, eu botei 2 primeiro e depois 1. É, arruma aí, cuidado. Vai errar isso na prova, já pensou? Errar sinal, o professor nem olha o resto da prova. É 2,5 sobre 3. 2,5 sobre 3. Agora parece mais legal. 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2. 5 sobre 2 sobre 3 é a mesma coisa que 5 sobre 6. Positivo é o que nós queremos, né? Reta crescente. Muito bem. Então a Tá questão é bom. que tem que encontrar um ponto que só tipo, tangencia em um ponto a função, né? A questão é que você sempre pode pegar um ponto tangente. Sempre. Todo ponto da função te gera um ponto, te gera uma reta tangente, melhor dizendo. Todo ponto da função te gera uma reta tangente. Então o problema não é esse. O problema é você conseguir construir a reta tangente de uma forma que você consiga tirar dois pontos e encontrar o coeficiente angular. Então, ó, qualquer ponto, posso pegar um ponto completamente aleatório aqui, esse. Você vai conseguir gerar uma reta tangente. Ó. A questão é como encontrar outros pontos ali para conseguir encontrar o coeficiente angular dessa reta tangente. A forma de fazer a prova real é que se o ponto estiver descendo, não pode ser um sinal positivo, então a inclinação. É, reta decrescente é coeficiente angular negativo. Beleza? Uhum. Tá bom. Então, vamos para a próxima, né? Que essa aí eu já vi que você sabe fazer. Tanto que tome atenção aos sinais. E foi nem questão de sinal, que eu inverti. Eu peguei como se fosse o final e coloquei no lugar da inicial o ponto. Entendi. Temos uma questão nova aí. Acho que eu tô vendo que o 2,8 é cheio de questão de gráfico. Legal, vamos ver. Talvez seja um contexto diferente desse, hein? Deixa eu pegar aqui. São duas fotos, ela tem relação uma com a outra. Usa de uma para responder a outra. Vamos ver. Associe o gráfico de cada função com o gráfico da sua derivada. Eu mandei uma outra foto que Tá. tem ABCD e tem 1 até 4. Essa é uma questão que tem um pouco a ver, acho que com certa matéria de física também, interpretação de gráfico. Na física a gente interpreta gráfico para saber que tipo de movimento a gente tem. Se é MRU, MRV, né? Então não é bem isso, tá?
Na física, essa interpretação é muito simples, porque tem pouquíssimas possibilidades. Aqui na matemática, né, no cálculo, a coisa é mais embaixo. Então, vamos ver. Derivadas. Eu, se fosse dizer, a B corresponde ao 4. Que é sempre Z? Onde tem constante. Z aqui? Não, B e 4. B4? É, sim, B4, né? Porque a gente tem retas, nós temos retas, né? E as derivadas de retas diagonais são retas horizontais, né? Que são justamente o valor dos seus coeficientes angulares. Então, beleza. É esse, é esse. Muito bem. O que mais você sabe aí? VA. Quando a gente conhece um pouco dos gráficos das funções, ajuda a fazer esse tipo de identificação, com certeza. Por exemplo, esse gráfico aqui, você sabe do que se trata, né? Isso aqui é uma parábola, né? Uhum. Ou seja, é uma equação x quadrado. E a gente sabe que um x quadrado surge de uma derivada quando você deriva o x ao cubo, certo? Tem Né? Qual que é a derivada do x ao cubo? Não é 3x ao quadrado? isso. Então é porque esse cara aqui surgiu de alguma dessas funções que é um gráfico de x ao cubo. Entendeu? X ao cubo é o D, não? Não. X ao cubo é o a. Ok? Então não Porque necessariamente tem a ver. o x ao cubo não pode ser o d por algumas questões. Primeiro, apesar de ele ter três raízes, o que é uma boa indicação de que poderia ser x ao cubo, você vê que ele está indo só para. Ele só está indo para menos infinito, certo? Uhum. Você ir só para ou mais infinito ou só menos infinito tem a ver com o fato da potência do grau maior ser par, ok? Então isso aqui é um monômio, né, um polinômio de grau par. Ou é x ao quadrado, ou é x à quarta, ou é x à sexta. Então não pode ser ímpar. Como a gente quer que seja x ao cubo, né? Então o x ao cubo é esse cara aqui. Beleza? Uhum. Que veja, ele está indo para menos infinito e para mais infinito. Considerando isso, então, a 3 também é uma derivada, seria só uma função f de x, com x só, né? Não seria x ao quadrado. É, esse cara aqui, né? Isso aqui é uma função exatamente igual a essa, se você parar para pensar. Né? Só Uhum. que essa aqui foi menos desenhada do que essa, né? Vamos dizer. Mas a função é a mesma. Ou seja, esse cara é um x ao cubo. Então, para ele ter surgido de uma derivada, é porque foi derivado um x à quarta. Então, eu falei que esse aqui era um x par, lembra? Exatamente. Então, é esse cara aqui. Esse aqui é o gráfico do x à quarta. Então, sobrou para o último caso, né? Apesar de ser por eliminação, qual seria a análise do C e do 1? Bem, cara, quando eu olho para essas funções aqui, eu lembro de arco tangente. Mas eu não saberia te explicar exatamente o porquê. Foi meio por eliminação mesmo. O que dá para dizer aqui é que, ah, por exemplo, né? Aqui nós temos um ponto de máximo. Era para derivada aqui ser zero, né? Por que ela é uma derivada diagonal? Provavelmente, ponto de mínimo, na verdade. Por que ela é uma derivada diagonal? Provavelmente porque isso aqui é um ponto de, não só de máximo e mínimo, mas um ponto de inflexão também. Mas não saberia te dizer exatamente por quê. Aqui também é ponto de inflexão, né? Seria um ponto de máximo da derivada. Isso aí com certeza. Tá estranho mesmo, né? Por que que aqui você tem um ponto mínimo na sua função e a derivada nesse ponto não tem um ponto de máximo? Ou melhor, não é exatamente um ponto de máximo, mas... Não, tá certo.
falando besteira. O que acontece num ponto de máximo, né? A derivada é igual a zero, certo? Uhum. Um ponto de máximo de uma função, a derivada é igual a zero. O exemplo da física. Ponto de máximo do deslocamento é quando a velocidade é zero. Se você joga um objeto para cima, ele cai. Máxima altura é quando a velocidade, que é a derivada da posição, é zero. O ponto de máximo dessa função c está acontecendo aqui, que é justamente onde aqui o valor é zero, ok? Tá A apontando ideia é no essa. 4 ou no... Quê? É que tua seta tava em cima do 4, não sei se tu tava falando Não, eu que tô o... pondo os pontinhos aqui, né? Ó. Ah, tá. É porque tua seta bugou, eu achei que tava falando que era Isso. o 4. Aham. Então a ideia é essa, né? O que acontece é que o ponto de máximo está acontecendo aqui. Então, nessa mesma localidade aqui no eixo y, na derivada tem que ser zero, ok? Entendi. O ponto de máximo dessa função ocorre quando x é igual a zero. Então, a derivada em x igual, o valor da derivada no x igual a zero é zero. Beleza? Então é Uhum. isso. Isso é uma forma de entender. Outra forma é a inclinação também, mas daí já fica associada à segunda derivada. Não acho que vale a pena a gente ficar falando sobre. Beleza? Então tá bom. Então tá aí, cara. Então tem que conhecer um pouco dos gráficos. Não tem muito o que fazer, né? Eu bati o olho e já sabia que isso aqui tinha que vir de um x ao cubo, que era esse. Isso aqui eu sei que é um x ao cubo. Teve que vir da derivada de x à quarta, que é esse. Né? E é isso, né? Beleza? Uhum. Então tá bom. Show de bola. Temos outro, hein? Não tem muito o que fazer, né, para decorar essas coisas, né? A menos daquilo que eu te falei. Quando você tem um polinômio de grau par, ele sempre vai ou para mais infinito ou para menos infinito, né? Deixa eu fazer a última de gráfico aqui. Mandar. Essa eu acho que eu sei como fazer. Tem a ver, eu acho que com desenhar o... Não um triângulo exatamente, mas tipo... Deixa eu ver aqui. O gráfico mostra como a idade média dos homens japoneses, quando se casam pela primeira vez, variou na última metade do século XX. Caramba! Esboce o gráfico da função derivada. Em quais anos a derivada foi negativa? Esboçar o gráfico da derivada por meio de uma função é meio complicado, né? É meio complicado. Sendo bem sincero aqui, esse tipo de situação para mim não é legal de se fazer, porque como é que você vai fazer o gráfico da derivada de uma função que você não conhece bem, né? O máximo que dá para fazer é aproximações, É que foi o que a gente fez naquele primeiro exercício, não? mais ou menos. A gente fez outra coisa no primeiro exercício. Aqui eu posso dizer que é uma reta, aqui eu posso dizer que é uma parábola, aqui eu digo que é outra reta, não, aqui eu digo que é outra parábola, aqui eu digo que é uma reta, aqui eu digo que é outra reta. Daí, fazendo desse jeito, eu consigo entender as derivadas, né? Uma reta a gente sabe que a derivada é horizontal, você me falou isso agora há pouco. Uma parábola a gente sabe que é uma reta. Uma reta diagonal, no caso. Aqui, ah, bem, aqui como é que vai ficar, né? Porque ela é uma parábola, né? Que ela é crescente até aqui e depois decrescente. Aqui mesma coisa, decrescente, depois crescente. Bem, será que você consegue fazer? Eu não, tipo, eu acredito que quando ele diz quais anos a derivada foi negativa, é só de você dizer que, por exemplo, foi de 1965 até 1970. Essa parte, sim. É só você ver onde a função é decrescente, não tem segredo. Mas a parte do esboço que é o difícil aqui. Daí seria de novo aquela questão de pegar ponto que tangencia uma vez só. Não, não, é o que eu estou falando aqui, velho. Não fiz esse desenho de graça.
Eu separei essa função em pedaços mais facilmente interpretáveis para a gente conseguir fazer a derivada. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer. Qual é a derivada de uma reta diagonal? É uma reta constante. Qual é a derivada de uma parábola? Supondo que ela está só decrescendo, vai ser uma reta decrescente. Aqui vamos supor que ela está só crescendo. Poderia alongar essa parábola aqui, né? A parte decrescente dela. Aqui ela é crescente. Aqui é uma reta crescente. Uma reta. Então, a derivada é uma reta horizontal constante. E aqui também é uma reta, só que é uma reta menos inclinada. Então, é uma reta horizontal constante também. Mais próxima do zero, assim, vamos dizer. O máximo que dá para fazer é isso, cara. Não dá para ter certeza do desenho, porque a gente não sabe a função. Entendeu? Não adianta tu ficar fazendo o que tu pensou ali, que é fazer as retas diagonais, né? Uhum. Encontrar os coeficientes angulares, etc. Porque, por exemplo, no exercício que a gente acabou de fazer, veja, nem todas as derivadas eram retas, né? Entendeu? Então não vai ser com retas que tu vai conseguir desenhar. Sempre. Então aqui no caso eu tive várias retas, né? Uma diferente da outra. Mas é porque foi uma aproximação muito tosca que eu fiz, né? Beleza? Uhum. O É motivo só um daquela esboço, não última. dá para você tentar tirar o coeficiente angular dessas retas aí, porque você não sabe qual é a função, entendeu? O motivo daquela última reta estar mais embaixo é porque como ela é quase Ela tá mais horizontal. embaixo porque ela é quase horizontal, exatamente. Então o coeficiente angular dela é quase zero. Entendi. Aí ela tá mais perto do zero do que a outra, né? Uhum. Beleza? A ideia é essa. Mas veja, não foi nada muito específico, né? Eu manipulei aqui muita coisa para ficar desse jeito. Acho que a aula que vem a gente pode começar já a ver L'Hopital. Que, tipo, acho que L'Hopital com função trigonométrica também talvez seja outra coisa que é a canseira mais pra frente. Só que ele não ensinou L'Hopital ainda, mas eu lembro da última vez que eu fiz que as questões que o professor passou na prova foi bem, bem complicado. L'Hopital costuma ser só derivar em cima e embaixo, né? A menos que você tenha uma função que, que não dê zero sobre zero ou infinito por infinito a indeterminação. Aí você vai ter que fazer um monte de manipulações matemáticas para transformar uma indeterminação que é do tipo zero vezes infinito, 1 elevado a infinito, transformar em, transformar em zero sobre zero ou infinito por infinito. Hum, Vou mandar uma aqui e uma pergunta meio boba. Como, por exemplo, se tem um número que está multiplicando uma. Deixa eu mandar aqui mais fácil de você entender. Ficar falando.
Te mandei aí. Só que eu esqueci um pouco agora. Vamos ver. O 2 que está multiplicando a função do cosseno. Ele continua, aí vira, tipo, a derivada do cosseno é menos seno, e como tem um sinal negativo, fica positivo. Só que o 2 que eu não lembro se eu tiro ele ou não. Acho que sim, porque ele está multiplicando. Cara, quando você tem uma constante na frente da função, você deriva só a função, né? Então, daí A fica só constante seno. fica ali esperando, certo? Que nem esse 3 aqui, né? O 3 vai ficar e tu vai derivar o x ao quadrado, certo? Uhum. Então vai ficar 3 vezes 2x, que é a derivada desse cara. Esse 2 também fica esperando. Quem que é a derivada do cosseno? Menos Menos seno. seno. Ah, tá certo, então. Fica Então é 6x mais isso. 2 seno x. Fazer uma última aqui, então. Ah, tem que derivar esse cara aí. Muito bem. Você sabe quem que é a derivada da secante? Cabeça, não lembro. Tem Eu lembro. nas tabelas, né? Isso aí você pode tirar das tabelas. A derivada da secante é secante isso aqui, né? Assim, é secante vezes tangente, tá? Então, já sabemos que a derivada da secante é secante vezes tangente. Só que nós temos uma divisão aqui. Então, o que que tem que fazer? Regra do quociente. Então, se você tem uma função que é g sobre h, a derivada vai ser a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, quem que é a de cima? É secante. Quem que é a derivada da secante? De acordo com o que eu acabei de falar, é secante vezes a tangente. Quem que é a função de baixo? 1 mais secante. Quem que é a derivada? A derivada de 1 é zero. A derivada de secante é secante vezes tangente. Certo? Uhum. Então agora é só colocar na fórmula. Derivada da primeira vezes a segunda normal. Ó, não vai me esquecer do parênteses, hein? A segunda é tudo isso aqui. Menos a derivada da segunda vezes a primeira normal, dividido pela segunda, primeira, eu tô falando de baixo de cima, né? De baixo ao quadrado. Acabou. Não dá pra sim... Bem, até dá pra simplificar, mas eu acho meio perda de tempo, tá? Tu comentou. Então é isso aí. Beleza? Uhum. Show de bola então, meu velho. É, derivadinha aí tem que saber as regras. Pra fazer L'Hopital tem que saber todas as regras também de derivada.